Olá, olá, eu sou Carolina Félix e hoje a gente vai falar de um assunto que perguntam muito a gente. Como é que a gente faz a inscrição dos advogados estrangeiros aqui em Portugal em 2024? A gente acompanhou aquela polêmica sobre a suspensão do acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal em relação à inscrição dos advogados brasileiros aqui na Ordem dos Advogados Portugueses. E por essa razão, isso já perpassa um pouco mais de um ano, por essa razão, a gente vem aqui conversar com vocês sobre o procedimento de inscrição dos advogados estrangeiros aqui em Portugal, como é que agora ele está a proceder e quais são os próximos passos. Eu trouxe aqui um grande colega que trabalha aqui comigo sempre, o Dr. José Magalhães, e ele vai trazer também, além do novo procedimento, ele vai trazer também a experiência dele nesse caminho de estágio, de inscrição na ordem e etc. Não é isso, doutor José? É sim, senhora doutora Carolina, como está? Espero que estejam todos Tudo bem aí ótimo. no escritório e as minhas saudações aos nossos espectadores e quem venha depois a assistir a esta gravação. Ora bem, como a doutora Carolina falou, o meu nome é Magalhães Barbosa Júnior, sou advogado com escritório na cidade de Porto. Eu sou advogado agregado em Portugal há 16 anos, ou seja, eu passei o curso de estágio. No meu tempo não se chamava-se curso de estágio, chamava-se Regime Geral de Formação. Era um pouco diferente do que é hoje agora. E também, por curiosamente, apesar do meu sotaque enganar um pouco, eu quando me inscrevi era cidadão brasileiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, só que fui criado aqui em Portugal e a minha inscrição foi feita de uma forma diferente. Porquê? Porque no caso, apesar de ser de cidadão estrangeiro, eu sou licenciado por uma universidade portuguesa, que é a Universidade de Porto. E por essa razão eu entrei na mesma forma que entraram os colegas de nacionalidade portuguesa licenciados por uma universidade portuguesa. Com a diferença em que eles tinham que apresentar a certidão de nascimento e o cartão, na altura ainda não havia cartão de cidadão, era o bilhete de identidade. Eu tive que apresentar a minha autorização de residência e a minha certidão de nascimento do Brasil e a minha certificado de habilitações que era passado pela minha faculdade, que é a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Por isso, nada melhor do que uma pessoa que passou por esse processo para ir aqui tecer maiores considerações sobre essa questão. Eu também fiz esse processo. Na minha época, eu fiz a habilitação do meu diploma, mas na minha época já não precisava. Eu sou como o doutor Magalhães, né? Eu sou portuguesa e brasileira. Mas na época eu nem tinha ainda a minha nacionalidade portuguesa. E na época que eu fiz, mais ou menos 2016, quando eu fiz a minha inscrição aqui na Ordem dos Advogados, era só necessário trazer a sua Ordem dos Advogados válida do Brasil aqui para Portugal, com todos os documentos, e protocolar esse pedido na Ordem dos Advogados. Mesmo assim, porque eu gosto de ensinar e etc., eu fiz a validação do meu diploma e fiz mestrado, fiz doutoramento, mas bastava fazer o pedido, se você tivesse sua ordem dos advogados do Brasil válida, seja estrangeiro, seja português, você fazia esse processo. E aí, como eu já trouxe aqui na introdução, desde 2023, julho, eu lembro, foi no meu aniversário, você acredita? Eu dava aula para os advogados, eu ainda dou, né? Mas eu dava de forma mais ao vivo, digamos assim, para os advogados, e foi a suspensão aconteceu em julho desse procedimento de possibilidade de só com a sua ordem dos advogados do Brasil válida trazer aqui para Portugal. E aí, diante disso, agora um novo cenário se apresenta e a gente pode contar um pouquinho de como é. Tá bem. De facto, o que aconteceu aqui na inscrição como advogado estagiário cidadão estrangeiro, ou melhor, também como advogado cidadão estrangeiro, o que é que veio dizer o novo, o que é que veio dizer o EOA? O EOA diz que, no artigo 194, diz que podem requerer a sua inscrição como advogados estagiários
os titulares do grau de licenciado em Direito, e aqui implica licenciado em Direito em Universidade Portuguesa, apesar de não dizer no texto, mas é isto que diz, ou os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Direito, a quem tenha sido conferida equivalência ao grau a que se refere à linha anterior, ou seja, se foi um título que não se chama licenciatura, mas sim outro nome, mas seja equivalente à licenciatura, é aceito desde que esteja reconhecido ao mesmo nível ao mesmo nível da licenciatura portuguesa. E depois diz aqui, claro que diz que o requerimento para inscrição como advogado estagiário pode ser apresentado a todo tempo, ou seja, mesmo que esteja já a correr um curso de estágio, o advogado pode apresentar a sua inscrição e depois irá começar o seu curso de estágio quando abrir o estágio seguinte, que ele não pode entrar, não convém entrar a meio. O que é que vieram fazer também na questão de começar? E o que é necessário para este requerimento? Ora, de acordo com o 189 do EOA e o artigo 6º do regime de inscrição de advogados e advogados estrangeiros, o primeiro é necessário o requerimento para inscrição como advogado estagiário, que é um requerimento que a própria ordem fornece a minuta. Depois há uns boletins de inscrição que se tira do próprio site da ordem, que tem a ver a assinatura pessoal e profissional do requerente. O que é que isto significa? A pessoal é o seu nome, é a sua assinatura como tem no seu documento de identificação, e a profissional será aquele nome que o advogado quer adotar como nome profissional. Pode ser o seu nome todo, pode não ser. Por exemplo, no meu caso, como a doutora Carolina, não é o nome todo, é Carolina Fez, no meu caso é Magalhães Barbosa Júnior, que são os meus apelidos. Depois tem a declaração de patrono. O que é isto, a declaração de patrono? A declaração de patrono é uma declaração feita por aquele advogado que aceita orientar o advogado estagiário, fazer o patrocínio do advogado estagiário, em que declara que aceita como seu estagiário o doutor fulano de tal ou fulana de tal, licenciada em Direito, e vai ter como seu escritório o escritório do patrono. Atenção ao seguinte, o domicílio profissional do advogado estagiário é sempre o escritório do seu patrono. Não pode ter outro escritório. Uhum. Para ser-se patrono, implica que o advogado já esteja agregado, ter mais de 5 anos de inscrição e com o exercício efetivo da profissão. Não basta ter 5 anos de inscrição e, por exemplo, não ter exercido sem uma punição disciplinar superior à de multa, ou seja, pode ter uma situação de uma administração, não pode ter um processo, uma punição disciplinar, por exemplo, de suspensão do exercício da profissão durante determinado período. De resto, depois há um impresso que é dado, que é a cédula profissional do advogado estagiário, ou seja, o advogado estagiário depois terá uma cédula profissional própria, que é normalmente em cor azul, não é como a cor vermelha ou quase bordô como a nossa, é a cor azul, ainda lembro-me da minha. Tem que dar a certidão narrativa de nascimento ou documento equivalente ao estado de origem, com 6 meses de validade, atenção com a validade. O certificado de registro criminal do país de origem aqui tem que ter 13 meses de validade. O certificado de registro criminal português, isso é fácil, é só ir aos serviços da Direção-Geral da Administração de Justiça, no Lojas de Cidadão ou nos tribunais, apresentar um pedido, dizer, atenção, quando faz esse pedido tem que dizer que é para inscrição, para efetivação de inscrição na Ordem dos Advogados, porque todos os pedidos deste certificado têm que mencionar para que fim se destina. Isso é muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Só um parênteses para eles perceberem, mas é assim, continue. Tem que apresentar o processo, as cartas, não é? Como se fossem as cartas de acreditação, a dizer está aqui o meu processo no caso de quem se licenciou em Portugal, basta o certificado de habilitação.
que é dado pela universidade. Pronto, aí tem que apresentar o seu currículo académico, que é dado pela universidade em si, e aparecer. E depois cabem outros documentos que têm que ser assinados, que referem-se a declarações, que é declaração sobre compromisso de honra que não exercício quaisquer funções incompatíveis com o exercício da advocacia, ou seja, são certas atividades que são incompatíveis com o exercício da advocacia, que estão previstas no 81 e seguintes do Estatuto da Ordem, e se tiver a desempenhar alguma atividade profissional, o requerente, neste caso o requerente advogado estagiário, tem que declarar que está a exercer uma atividade profissional, que é para depois a ordem, neste caso o Conselho Geral, poder analisar se essa profissão que ele está a exercer é compatível ou não com o exercício da advocacia. No caso, por exemplo, do requerente, se tiver sido funcionário ou agente da administração pública ou magistrado, é necessário também apresentar a certidão do registro disciplinar. Depois, na questão do magistrado, há aqui uma regra especial para os magistrados que nós depois, se tivermos tempo, vamos falar. Pronto. Depois há uma autorização do requerente, tem que assinar uma autorização para recolha de dados para a informatização, por causa do regime geral de proteção de dados. A fotocópia, no caso do cidadão estrangeiro, terá de ser ou o passaporte, ou um cartão de contribuinte, o cartão de contribuinte, que é o nosso NIF, mas isso normalmente vai, ou até pode ser a autorização de residência, desde que esteja a foto, desde que tenha uma fotocópia. Pois. A cópia também do título de responsabilidade civil profissional. Isto aqui não é preciso estarem a assustar-se. Esta apólice de seguro de acidentes pessoais, pela própria ordem, é a ordem que subscreve este seguro. Isto tanto para os advogados estagiários como para os advogados. E relativamente estes são os documentos, a documentação a apresentar. Exato. Agora, relativamente depois... Diga, doutora Carolina. Sobre esses documentos, eu acho que a gente pode enfatizar só aquela questão do diploma, né? A gente pode depois fazer um vídeo específico sobre o processo de validação do diploma aqui em Portugal. Como eu falei para você, na minha época não era preciso, mas eu fiz, porque eu fiz a minha graduação no Brasil. Mas hoje, para quem se forma no estrangeiro e quer fazer essa inscrição, é necessário que faça esse processo que a gente acabou de ler aí nesse nosso checklist, nessa viabilidade. Mas como também é um processo um pouquinho maior, mas a gente pode fazer um vídeo específico, mas resumindo, caso você tenha se formado no Brasil, você pode pegar toda a sua documentação da sua graduação e perceber qual a universidade aqui de Portugal faz a equivalência ao diploma. Então, esse é um estudo minucioso, você tem que olhar direitinho, cada universidade tem uma forma, tem uma grade, você tem que ver se é compatível, se não é compatível. Por isso que, caso vocês queiram mais informações sobre esse processo, a gente pode fazer um vídeo específico sobre esse assunto. O que é que você acha, doutor Magalhães? Acho interessante e acho totalmente pertinente para esta situação. É preciso ver o seguinte, depois aqui. Tem que haver mesmo aqui a validação do diploma, ou seja, fazer como a doutora disse, a revalidação do diploma através das universidades portuguesas. Isso a lei aqui é inequívoca. Não vale a pena vir só com o bacharelato e dizer que pode ser como estudar estagiário. Não. Tem que ir a uma universidade portuguesa, uma faculdade de Direito, fazer a validação desse diploma para poder ter algo equivalente à licenciatura em Direito aqui em Portugal. Exatamente. Aqui é o ponto 8 que a gente
Acabou de ler aqui para você. Exatamente. Em acréscimo a isto, convém, quando trouxerem essa documentação, por favor, eu entendo que, para efeitos de segurança, que devem apostilhar, que deve ter a apostila da AIA, porque é um documento estrangeiro e, para ter validade em Portugal, tem que ter a apostila da AIA. Exatamente. O processo, na verdade, de validação, né, do diploma, no geral, as universidades pedem o seu diploma, seu histórico, inclusive, escolar. Lembrando também um parênteses, porque aqui eles utilizam muito a questão da nota, o seu currículo, a sua grade, é extremamente importante. Lá no Brasil, a gente não dá muita importância a esse viés, mas para fazer a validação do diploma, para além do seu diploma postulado, como o doutor Magalhães falou, a gente precisa efetivamente ter todo o histórico com a grade, justamente para ver a compatibilidade com a universidade que você vai pedir a validação. Depois, a validação tem a ver com as disciplinas ou cadeiras, como aqui dizemos, que terão de frequentar para poder fazer a validação do diploma. Não tem que fazer um curso de direito todo, mas tem que ter algo, em algumas situações, tem que fazer as adaptações. Exatamente. É para ver aqui o que se chama nós, como é que se chama aquilo? São as equivalências. Para fazer as determinadas equivalências, fazem por isso. Mas pegando aqui, depois como a inscrição como advogado estagiário, apresentando a documentação, isto depois vai à análise do Conselho Geral. Apesar disto, é uma coisa, quando apresentam o pedido de inscrição, apresentam sempre nos Conselhos Regionais. Seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Coimbra, seja em Évora, seja em Faro, seja nos Açores ou na Madeira, que são estes os Conselhos Regionais da ONU. E apresentam sempre no Conselho Regional da área do domicílio do vosso patrono. Okay? Não podem estar em Coimbra e dizer que vão apresentar em Coimbra quando o vosso patrono, por exemplo, pertence ao Conselho Regional do Porto. Pode acontecer isso. Pode acontecer, por exemplo, posso dar um exemplo. O Conselho Regional do Porto vai desde lá de cima de Valença do Minho até Estarreja, que é concelho, que é distrito de Aveiro. Para já de Estarreja já é distrito, já é Conselho Regional de Coimbra. Se assim o fizerem, por exemplo, morem num concelho que já não pertence ao distrito, já não pertence ao Conselho Regional de Coimbra ou de Aveiro, mas sim ao de Coimbra. Apesar de viverem aí, o que importa aqui não é o vosso domicílio físico, é o vosso domicílio profissional. Exatamente. É extremamente importante fazer essa consideração. Aqui, como o doutor Magalhães falou, tem esses conselhos e você precisa estar lotado no conselho do seu patrono, que, como o doutor Magalhães diz, tem que ser um advogado, 5 anos, que não tenham determinadas penalidades. Então, você tem que perpassar por todos esses requisitos. Pronto. Depois tem os emolumentos a pagar. No caso, o pedido de inicial são 700 euros. Esse é o valor que se aplica. No meu tempo, pelo menos eu paguei, a primeira inscrição foi 600 euros. Ele é... Isto já foi em abril de 2005. Veja lá que ainda ainda dói o pagamento. Ainda dói muito mais, porque na altura o salário mínimo era muito menor. Era para aí 400 e tal euros. Não. Talvez fosse até abaixo dos 400 euros, nessa altura. Em 2005. Vamos falar para eles um pouquinho, depois de feita a inscrição e aceita a inscrição, o que ocorre especificamente nesse processo de estágio? Ora bem, o que é que ocorre? Normalmente, de acordo com o regime aplicado, o estágio vai ter uma duração de 12 anos, de 12 meses, não prorrogável. Ou seja, tem que fazer nestes 12 meses, não pode pedir a prorrogação de estágio. Como disse, pode ser requerida qualquer coisa. Na data de confirmação de inscrição, informa o Conselho Regional, respeita
se não me engano, outubro ou novembro de 2004. Ok? Já estava a correr um curso de estágio. E o estágio que eu faço parte, o curso de estágio que eu faço parte, começou em abril de 2005, que foi essa a data. Foi aí que eu comecei. Por isso eu sou considerado como o estagiário do curso de abril de 2005, apesar de ter apresentado a minha inscrição em 2004. Já. E ter começado no escritório do meu patrono em janeiro de 2005, ou seja, 3 anos antes do início do estágio, o que é muito bom, porque eu sinto que o estagiário, quando começa, antes de começar a formação, já vai com uma experiência adquirida no escritório do patrono, já conhece mais algumas coisas que sempre é muito importante. Essa é uma ótima dica também. Excelente dica, porque o estágio a gente perpassa por toda a elaboração. É um curso, depois tem exames ou relatórios para entregar. Então, se você já está nesse processo, já está ambientado com esse processo, quando você se habilita a fazer o curso de estagiário, efetivamente você se sente mais seguro. Claro, porque aí já começa a saber como é que se elabora uma peça, que peça é que deve ser elaborada, começa também a ter uma certa orientação de como é que se contam prazos, como é que um escritório é organizado. Isto é sempre importante para depois, no futuro, quando já tiver o seu estágio completo e quiser lançar-se na carreira, já ter as bases. O que é que há aqui uma diferença do meu tempo do que é agora. Por exemplo, agora o advogado estagiário é obrigatoriamente é obrigado a frequentar obrigatoriamente 40 sessões de 1 hora da disciplina de deontologia profissional. Ou seja, como diz aqui, obrigatoriamente, a deontologia profissional aqui é obrigatório mesmo. Não há hipótese de fugir a isso. A pessoa tem que ter a formação em deontologia, sob pena de não saber quais são as regras que regem a profissão. E depois, ao fazer uma asneira, habilitar-se a um procedimento disciplinar e a uma punição que pode ser até no máximo dos máximos a expulsão da ordem e a proibição de exercer a advocacia. Além disso, desta frequência, destas sessões de deontologia profissional, tem que realizar 20 assistências em tribunal, ou seja, intervenções em tribunal, em juízo, sendo 5 da área de direito civil, que aqui pode ser direito às obrigações, direitos reais, aquelas ações de responsabilidade civil normais, 5 na área de direito penal, ou seja, processo crime, e 10 em quaisquer áreas, seja, por exemplo, processo administrativo, A gente adora. processo tributário, processo laboral, por exemplo, também em termos de insolvências, que é na área que é não é uma jurisdição, mas é um juízo de competência especializada, E aqui é muito família, menores, estão a perceber? Tem várias coisas, por exemplo. Ou seja, são 20, sendo 5 área civil, 5 penal e 10 noutras áreas, à escolha do caso. Também tem, depois de realizar intervenções judiciais, sendo 5 orais e 6 escritas. Ou seja, são 11 intervenções judiciais, 5 orais, ou seja, uma inquirição de uma testemunha, um interrogatório de um arguido, umas alegações, um ditado para a ata, ou seja, um requerimento para a ata. Isso são intervenções judiciais orais e escritas, que são peças processuais normais, seja articulados, seja meros requerimentos, seja um requerimento específico, seja o que for. Em áreas distintas, em sendo a audiência de partes, o que é que são a audiência de partes? Isto é uma fase do processo do trabalho, ou seja, na área do juízo do trabalho, conferência de interessados, por exemplo, em processos de inventário, conferência de interessados é processo de inventário, conferência de pais, que é processo relativamente à família, audiência prévia. O que é uma audiência prévia? É uma fase do processo civil declarativo, ou tentativas de conciliação, que é normalmente, certo, se tenta chegar à parte. Também isto em
em processo, pode ser em processo, muitas vezes há tentativas de conciliação em processo de trabalho e também em algumas áreas do processo civil, que terminem com transação judicial no ato, ou seja, que terminem com um acordo que depois o juiz homologa, porque aqui já é uma coisa diferente. Por exemplo, os estagiários antes, que participavam nestas áreas, se terminassem transação, estas intervenções que eles pudessem ter não contariam para não contariam para a contabilização. Agora já podem contar, felizmente. Graças a Deus, né? Porque faz parte, significa que ele foi competente. Pronto. As restantes 3 que não têm coisa têm que ser obrigatoriamente realizadas a audiência de julgamento em processos distintos. Não pode ser no mesmo processo. São processos diferentes. Não pode apresentar várias coisas no mesmo processo. E depois tem que entregar um trabalho final sobre um tema de ontologia profissional proposto pela Comissão Nacional de Estágio e Formação. Ou seja, a Comissão Nacional de Estágio e Formação, que é o órgão do Conselho Geral, ou seja, da Ordem dos Advogados, que tutela o estágio e a formação do advogado estagiário, que depois dá é o Conselho Nacional de Estágio e Formação que dá as orientações aos conselhos regionais e aos formadores dos conselhos regionais sobre as matérias que devem incidir a formação do advogado estagiário. E isto aqui é uma coisa interessante, porque isto é uma repristinação de um sistema mais anterior ao meu. O trabalho final, eu lembro-me disto, no regime anterior ao meu, em que o advogado estagiário, no final, não fazia exame final, mas tinha que apresentar dois trabalhos, um sobre deontologia e outro sobre um tema à escolha. Isto é aqui já uma coisa muito anterior a 2000, na altura de 2004. Eu lembro-me disto, que é um colega que é da mesma altura que eu, mas fez pelo regime antigo e fez assim, com o relatório, com o trabalho sobre deontologia e um trabalho dele. Engraçado, depois, mais tarde, o trabalho de deontologia dele ganhou o Prémio Nacional de Deontologia. A deontologia que é muito forte, né? Sim. Depois, tem que apresentar um relatório final do patrono, ou seja, o patrono vai fazer um relatório final relatando como é que foi a frequência do estágio no seu escritório, dizendo que o advogado estagiário esteve presente, aprendeu isto, por isso entende que está habilitado a poder seguir como advogado. O relatório final do advogado estagiário, em que o advogado estagiário faz o relatório da sua formação, também tem que fazer o seguinte: frequentar conferências, seminários, colóquios e outras ações de natureza jurídica. Ou seja, quanto mais isto fizer, melhor. Porque abrange o seu conhecimento e a sua formação e, quer queira, quer não, ajuda também no trabalho de escritório. Com certeza. Quanto mais qualificado, melhor. E depois tem a obrigação, que é exercer a atividade, ou seja, o advogado estagiário tem a obrigação de exercer a sua atividade sob orientação geral e permanente do patrono e sob a alçada do Conselho Nacional de Estágio e Formação e dos Centros de Estágio. Ou seja, eu sei que é chato, mas o estagiário está subordinado no ponto de vista da sua orientação, neste caso posso dizer académica, sobre o que é que o Conselho Nacional de Estágio e Formação, ou seja, sobre o que os seus formadores no estágio dizem e sobre também o que o seu patrono lhe diz. Exatamente. Não pode querer fazer o que quer sem dar ouvidos aos outros. Exatamente. Pronto. E o que é que acontece? Nestas coisas, na não frequência, a frequência das sessões de realização, das sessões de formação, a realização das assistências e das intervenções judiciais, a entrega dos relatórios, do relatório, exatamente, ou seja, se não cumprir isto termina automaticamente o cancelamento da inscrição. Estas são as partes. Por exemplo, primeiro estou a dizer, a frequência de conferências, colóquios, isso é facultativo. Depois, a questão de exercer a atividade sob a orientação geral e permanente do patrono
É aconselhável, não é obrigatório. Agora, os restantes, ou seja, a formação que é dada pelo centro de estágio e a entrega dos relatórios e as intervenções, isso é obrigatório fazer sob pena de ser cancelada a inscrição. Exatamente. Então, diante desse caminho todo apresentado, eu te interrompi? Não, esteja à vontade. Então, diante dos documentos e desse formato de procedimento que é percorrido a partir da sua inscrição, a gente ainda tem mais alguns pontos a falar. A gente vai fazer uma finalização aqui sobre a questão do pagamento e vai deixar aqui embaixo nos comentários a possibilidade de vocês pedirem. Quero que a gente fale mais sobre a validação do diploma, que a gente fale um pouco mais do procedimento em si, do estágio, como são as etapas, como são as fases. Vocês colocam aí embaixo que a gente vê. Sim. Fala mais especificamente. Tem aqui uma inovação que foi para ajudar que esteja concretizada a inscrição do advogado estagiário, ou seja, o advogado estagiário recebe uma comunicação da ordem a dizer encontra-se inscrito como advogado estagiário, seu número de cédula é este. O advogado, a partir daí, já pode, desde a data de confirmação da inscrição, a realizar assistências em tribunal e a elaborar as peças processuais. Claro que, sob a orientação do patrono, e as peças processuais que elaborar também têm que ser assinadas pelo patrono. Mas já o pode fazer isto. Por exemplo, no meu tempo isso não podia. No entanto, um advogado de primeira fase não podia, podia assistir, mas não podia intervir não podia intervir judicialmente, não podia assinar peças processuais. Eu só comecei a poder assinar e a intervir com uma certa autonomia na segunda fase do estágio. Aqui o advogado automaticamente já começa a poder, para também lhe permitir fazer as intervenções. Para dar mais autonomia, né? Assistida, né? É uma autonomia assistida, não deixa de ser. É uma autonomia assistida. Até no meu caso, também na segunda fase, nós tínhamos autonomia assistida. Porquê? Porque se formos, depois vamos ver, porque há determinadas regras processuais que se uma peça subscrita por um advogado estagiário não for subscrita por patrono, o juiz é obrigado a desentranhar, não pode aceitá-la. Exatamente, sobre esse assunto. Relativamente a aqui uma situação que é uma coisa que foi uma coisa boa para os advogados estagiários, que é a questão que foi determinada uma remuneração no tempo do estágio. Esta remuneração, o que é que acontece nesta remuneração? Foi determinado um valor pela Assembleia da República, que é o valor que consta depois do aviso. Isto não está em lei, está em aviso. Sim, mas é o aviso 20.204 de 2024/2, que é uma questão que foi determinado pelo Conselho Geral, que diz o seguinte, que foi determinado... remuneração do estágio, está aqui, exatamente. O contrato, porque agora, para o estágio, para ter essa remuneração, tem que haver um contrato de estágio assinado entre o patrono e o advogado estagiário. E o que é que acontece? O estágio, como é tempo integral, não pode haver um estágio a tempo parcial, é tempo integral, implica a presença diária do advogado estagiário no escritório. Segunda a sexta-feira nos temos a definir o contrato de estágio. Isto é um dever. O advogado estagiário tem que estar presente diariamente no escritório do patrono para ter direito a esta remuneração. E sempre que a realização e o registro é efetuado mediante o preenchimento do mapa da assiduidade, ou seja, vai haver um mapa e outro registro da assiduidade que segura o mesmo tipo de informação. Ou seja, pode ser um mapa em papel, pode ser um registro informático, mas tem que haver este mapa da assiduidade para se comprovar que o advogado estagiário esteve presente no escritório do seu patrono nos dias, diariamente.
O que é que eu estou a dizer? Sempre que a realização do estágio implique a prestação de trabalho, está garantida ao advogado estagiário a remuneração correspondente às funções desempenhadas, num valor que não será inferior à remuneração mínima mensal garantida, que é o salário mínimo nacional, que está em 820 euros presentemente. Para o ano será mudado para 800, julgo eu, para 870 euros. Pronto. É crescido de 25% do seu montante, ou seja, ora, temos 820 euros agora, mais 25% de 820 são 205. Isto dá um valor mensal de 1.025 euros por mês. O que é que o patrono pode fazer? Para pagar esse valor, pode recorrer a programas de estágio existentes como forma de financiamento de pagamento. Ou seja, estes programas de estágio serão os programas que o IEFP, ou seja, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, tiver sobre isso. Mas isto implica, consiste, e a remuneração final será considerado como uma bolsa, que será paga até o último dia útil do mês a que diz respeito, e sobre a mesma se terão os respectivos descontos legais, que são as contribuições para a Segurança Social e a retenção na fonte, retenções na fonte, caso estamos a falar de uma sociedade de advogados. IRS, né? Exatamente. Nessa questão, até o pagamento da bolsa, o patrono terá que entregar ao estagiário um recibo, conste nomeadamente o período a que consta da bolsa, os descontos ou deduções, é como se fosse um recibo de vencimento, como se é entregue a um trabalhador, ou, por exemplo, a um trabalhador dependente, ou então um trabalhador independente quando apresenta o seu recibo verde. E a dica nesse ponto é aquela que o Dr. Magalhães acabou de falar. O IFP muitas vezes disponibiliza e aí a gente precisa estar de olho. Sim, de olho. Quem aceitar o estágio de advogados estagiários tem que ter isto em atenção, terá que fazer a contribuição, tem que pagar a contribuição à Segurança Social. Acontece aqui o seguinte, que eu não falei, mas isto tem coisa. Cada patrono só pode aceitar, no máximo, 2 advogados estagiários. Exatamente. Não pode ir mais além disso. Exatamente. Sob pena de, se tiver muitos advogados estagiários, não ter a capacidade de promover a orientação. E já é difícil, quando advogados estão sempre fora. Dá trabalho, as pessoas acham que ensinar não dá trabalho, mas dá imenso. Então, pois. Há uma coisa também neste contrato de estágio. Não há subsídio de férias, nem há subsídio de Natal. Nem há férias pagas, por isso... Mas na minha humilde opinião, o estágio nesse valor já é bem significativo, né? A gente sabe que muitos iniciantes... Muitos colegas não estão a aceitar os estagiários por causa disto, porque não é possível, não é comportável este custo, apesar de haver o estágio. Mesmo assim, implica sempre o pagamento das contribuições. E há colegas que já estão em falta com a Caixa de Previdência, quanto mais agora estar a dever à Segurança Social. O que faz, geralmente, para quem tem mais de 5 anos e pode ser patrono, em torno de 300 euros, se não for mais, né? Se você não subir o escalão, imagine. Então, efetivamente, é um custo a se levar em consideração. Pronto, se quiserem depois que nós desenvolvamos esta questão mais do contrato de estágio, talvez isto será feito melhor noutra sessão. Exato. Eu acho que para essa primeira sessão foi muito importante a gente trazer os documentos, como são as regras gerais do processamento do estágio, quais são as obrigações, o que você precisa fazer como estagiário, etc. Mas, para sua inscrição na Ordem dos Advogados, você precisa também analisar outras necessidades, como a gente falou, quando necessário, fazer a validação do diploma, a questão também de toda a inscrição aqui na ordem. Então, a gente pode, vocês deixam aqui embaixo no comentário, trazer mais considerações sobre as obrigações, a deontologia e tudo que perpassa por esse sistema. Exatamente. A gente tem o maior prazer e é isso que a gente faz, de treinar e ensinar aos advogados que estão a começar.
que a gente já passou por isso. Doutora, eu queria só falar na questão num caso especial, que são a questão dos doutores em Direito, ou seja, aqueles que têm doutoramento, e os magistrados. É, Ora bem, certo. há uma diferença. Por exemplo, a inscrição do estágio, eu comecei como advogado, depende da conclusão do estágio, conforme está estipulado pelo Regulamento Nacional do Estágio, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. Porém, Isso. aqui há, há duas classes que podem pedir a sua inscrição imediata como advogados, prescindindo-se da realização do estágio, que são os doutores em Direito, ou seja, aqueles que têm doutoramentos, que são os doutores, com um efetivo exercício da docência de Direito numa instituição de ensino superior, ou seja, não basta ser doutorado, tem que provar que é professor universitário, Uhum. seja dando aula em universidade ou instituto politécnico, mas tem que provar que está a dar aulas, não basta ser só doutorado, tem que provar que está a dar aulas, e os antigos magistrados com o exercício efetivo mínimo de 2 anos, ou seja, antigos juízes ou antigos procuradores que saem da sua profissão e querem exercer a advocacia. Exatamente. Como diz aqui o artigo 199, que é onde está o 199 do EO, onde está prevista essa citação, que diz que é, no caso dos doutores em Direito, é relevante a docência exercida antes e depois do doutoramento, ou seja, tem que ser professores antes, ou seja, mesmo que tenham só o mestrado, tem que ter exercido a docência antes do doutoramento e continuar a exercer a docência depois do doutoramento. Não basta apanhar o doutoramento, começar a assinar e já está. Não. É obrigatório haver a atividade de docência anterior. No caso nestes casos previstos, tanto como doutores em Direitos, eles não estão sujeitos a estágio, porém, eles estão dependentes da realização de um tirocínio com duração máxima de 6 meses, sob a orientação de um patrono escolhido pelo interessado, visando a apreensão dos princípios deontológicos, ou seja, mesmo assim eles têm um período de formação, 6 meses, em que têm que aprender a deontologia. Exatamente. Ou seja, são advogados, são considerados advogados agregados, normal, como eu, como a doutora, só que ali durante uns 6 meses estão a um regime probatório. Exatamente. E o caminho é esse, que é mais... Pronto. Eu penso isso. Depois há uma questão sobre o exercício da advocacia por estrangeiros, no caso dos estrangeiros, que é no caso dos colegas brasileiros, estamos a falar o 201, que refere apenas os estrangeiros oriundos de Estados não membros da União Europeia, a que haja sido conferido por uma instituição de ensino superior portuguesa um dos graus académicos, se refere no número 1 de 194, que é a coisa, podem inscrever-se na Ordem dos Advogados nos mesmos termos dos portugueses, foi o caso que se aplicou a mim. Exato. Que a gente viu suspenso desde o ano passado. Foi aqui, o número 2 é que foi revogado. É que com o novo EO foi completamente revogado o acordo, a previsão legal relativamente aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente, exatamente. Por essa razão, a gente trouxe esses conteúdos para que a gente vá ampliando as possibilidades e caminhos de atuação aqui, que já não é o mesmo e muda sempre. O doutor Magalhães falou que na época dele era uma, na minha época era outra, recentemente era outra, agora, esse ano já é outra. Agora é outra. E aí a gente faz parte da nossa profissão. E há uma coisa aqui. Relativamente depois, se quiser falar sobre a questão da suspensão que pode existir, que é o seguinte, há agora uma regra que é esta. Antes podia suspender o prazo, podia suspender o estágio, agora pode-se também suspender o prazo, mas tem que ser durante a formação. Após a conclusão do período de formação, não se pode pedir a suspensão do estágio. Ou seja, o processo. Assistiu às sessões obrigatórias as sessões obrigatórias de formação, fez as intervenções, apresentou as peças processuais, apresentou os relatórios, ou seja, está pronto para depois ser para a avaliação final.
não pode suspender o estágio após a apresentação dos relatórios. Tem que o fazer antes. Sob pena de cair e você tem que... Só pena de ser cancelada a inscrição e depois ter que fazer tudo de novo. Exatamente. Doutor Magalhães, muito obrigada, foi muito esclarecedor, como sempre. Como eu estava dizendo aqui aos nossos colegas, a gente está nesse caminho de ensinar os colegas que estão aqui a advogar o processo civil, vantagem de prazo, petição, articulada, a gente tem toda essa dinâmica, esse prazer de trazer aos colegas de forma online esse tipo de conteúdo, e sempre que a gente puder, a gente está aqui para tirar dúvida, então deixe aqui embaixo qual o assunto que vocês querem, para a gente poder falar novamente. Mais uma vez, obrigada. Não, doutora. Sempre ao e até dispor. um beijinho. Até breve. Obrigada. Primeiro.